Fala pessoal, Dante aqui, e conforme prometi no último vídeo, estamos de volta com bastante conteúdo e começando logo de cara com o nosso aclamado comparativo de fones de ouvido, se eu posso dizer assim. Esse é um vídeo que eu estava muito ansioso para fazer, para testar os novos Buds 2 Pro, que a essa altura não são tão novos assim, mas isso é bom porque me deu bastante tempo para testar e eu tenho muita coisa para falar. Para quem não acompanha aqui o canal, o meu vídeo mais visto até hoje foi um comparativo do antigo Buds Pro com o Buds 2. Eu acho que é um vídeo que as pessoas têm muita dúvida, e esse aqui é uma atualização desse vídeo para justamente trazer esse comparativo e explicar aí as diferenças. O Buds 2 tá super em alta agora com os descontos da Black Friday que acabou de acontecer. Vai vir a época de fim de ano e as pessoas querem saber o que comprar aí no final do ano, aproveitando os descontos para presentear as pessoas, então vamos embora fazer esse comparativo aqui. Para quem nunca assistiu os comparativos de fone de ouvido aqui no canal, vou introduzir vocês para nossa orelha, essa orelha aqui anatomicamente, cientificamente comprovada, brincadeira, é só uma orelha de silicone que a gente usa para mostrar o encaixe dos fones, tentando aí aproximar, passar essa visão da realidade para vocês, e também onde a gente testa o cancelamento de ruído e também o som dos fones para vocês terem um parâmetro aí de comparação. Claro que a melhor coisa é vocês poderem testar pessoalmente, mas a gente sabe que nem sempre isso é possível, então eu tento trazer aqui da forma mais realista com essa orelha aqui. A gente já vai trazer ela de volta para falar sobre o encaixe e um pouco mais desses fones. Antes da gente falar das principais novidades aqui que o Buds 2 Pro traz, eu quero só dar um contexto da minha conclusão aí do último vídeo do comparativo do Buds Pro original com o Buds 2. Basicamente, o que o Buds Pro enfrentava muito era o problema de encaixe no ouvido, nem todo mundo conseguia encaixar aquele fone, era uma coisa bastante problemática, mas era um fone excepcional, e que para algumas pessoas sim valia o valor a mais do que o Buds 2, mas a minha recomendação era no Buds 2 porque eu acho que ele cumpria muito bem o papel de um fone de ouvido bastante competente, que funciona incrivelmente bem com a maioria dos aparelhos aí que as pessoas usam, dos smartphones, né? E que cumpre assim sua função lindamente, tinha praticamente todos os mesmos recursos, e tinha ali uma qualidade sonora, claro, inferior, mas totalmente alinhada com o valor dele e tudo que ele oferece, então nada para ser criticado. E aí quando você colocava na balança o fato do Buds Pro não encaixar no ouvido da maioria das pessoas, fica bastante claro que a decisão mais acertada podia ser o Buds 2. E aí agora a gente tem essa mudança aí na história, a gente tem o Buds 2 Pro chegando com um preço bastante elevado, mas com algumas mudanças que podem sim atrair o consumidor que está atrás de um fone melhor. E aí fica aí essa pergunta, vale a pena pagar quase o triplo no Buds 2 Pro? Ou você está bem com o seu Buds 2, pode comprar e ser feliz o Buds 2? Fica aí essa questão, então vamos tentar responder nesse vídeo. Vamos começar falando aqui do design, então, do Buds 2 Pro, rapidamente. Essa aqui é a cor grafite, se eu não me engano, esse é o nome da cor. Uma caixinha preta, escura. Vou trazer o comparativo dele com o Buds Pro, podem ficar tranquilos. E aí eu vou falar um pouco melhor das diferenças de cor e o acabamento aqui. Mas agora a gente tem um acabamento na caixinha emborrachado, você sente na mão. Isso é uma coisa que eu não sabia, eu só percebi quando eu tive o fone finalmente em mãos. Se a gente comparar aqui com o Buds 2, a gente tem um acabamento de plástico, dá até pra ver aqui os reflexos nele. Aqui é um acabamento fosco, mas é um acabamento emborrachado. Prova disso é que eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês aqui. Mas, espera aí, eu vou dar um jeito de mostrar. Vamos na raça aqui mesmo, ó. Vou tentar apontar o flash. Vocês conseguem ver que tem um leve descascamento aqui do acabamento, ó. Vocês conseguem ver logo abaixo do LEDzinho que indica o carregamento. Esse fone tem pouco tempo de uso e eu cuidei muito bem da caixinha dele, mas parece que esse acabamento emborrachado tende sim a sofrer aí umas descamações. Não sei o que pegou aqui, o que aconteceu, mas eu fui tentar tirando, achando que era uma sujeira e percebi que é o acabamento realmente que tá saindo. Eu não vou falar aqui que isso é extremamente alarmante, pode ser aí um alarme falso, algo que aconteceu no meu, mas é óbvio que mais pra frente, se esse problema se estender aqui na caixinha, eu vou vir alertar vocês. Mas por enquanto eu não diria que é algo alarmante, tá? Alguma coisa deve ter encostado aqui, não sei. Quem sabe outra borracha, alguma coisa quente, não sei dizer. O que importa é que esse acabamento, ele se estende para os fones aqui. Não sei se vocês vão conseguir ter uma noção, mas ele também tem o mesmo acabamento emborrachado nos dois fones. E aí o que é interessante aqui nessa caixinha? Ela tem um fechamento, ainda não é uma vamos dizer assim, uma dobradiça incrivelmente forte,
mas ela tem uma abertura e fechamento muito mais firme do que do Buds Pro original, que era bastante molenga aqui a tampa da caixinha. No Buds 2 isso já havia sido corrigido, já tinha aqui um fechamento bacana, aqui ficou ainda melhor e eu acho que isso é legal para trazer aí essa sensação de premium para o produto. Então, em geral é isso, esse acabamento emborrachado eu achei bastante positivo, porque traz sim uma sensação mais premium, é algo que você só percebe quando você pega na mão e é bem bacana, mas vamos ver quanto a essa questão da durabilidade. Agora o Buds 2 vocês não precisam ver muita coisa porque vocês já conhecem, todas as cores do Buds 2 vêm com a caixinha branca por fora, então essa é uma coisa importante para você saber, acho que muita gente talvez acabe se surpreendendo quando chega em casa. E aí dentro eles são das cores que você escolheu. Acho uma combinação bacana, acho interessante sim. E aí aqui então tá o cinza, o grafite também, como vocês podem ver. O que eu gosto muito dos Buds 2 é o tamanho deles e era o principal diferencial em relação ao Buds Pro original. Bem pequenininho, bem discreto, muito legal. E aí o Buds 2 Pro justamente traz esse mesmo conceito, né? A gente pode olhar aqui nos dois, ó, olha como eles são similares em questão de formato e tamanho, né? Então dessa vez o Buds 2 Pro se aproximou muito desse formato, bem mais agradável do Buds 2 na minha opinião, bem mais fácil de encaixar no ouvido, a gente vai demonstrar, e mais discreto, enfim, eu acho que esse é o formato que a Samsung vem otimizando e que deve ser utilizado. A principal diferença aqui que a gente tem é que no Buds 2 Pro a gente tem essa vamos dizer assim, essa ventilação aqui, essa abertura, que é para aliviar a pressão dentro do ouvido, porque você está usando a borrachinha, né? Isso aqui ajuda assim, faz maravilhas nesse fone, funciona muito bem. O Buds 2 até tem um sistema para ajudar com isso, mas eu acho que não se compara. Aqui isso ajuda bastante no conforto. E aí de resto, a principal mesmo diferença é o emborrachado, né? Enquanto aqui a gente tem esse acabamento glossy, que também não é de todo mal. Então vamos para o que interessa aqui, vamos mostrar esses fones na orelha artificial aqui, para vocês terem uma noção do encaixe. Eu vou começar com o Buds 2, vamos encaixar aqui, vou colocar ele certinho. Ele tá com a borrachinha, a menor borrachinha que é a que eu uso para mim, tá? Claro, pessoal, essa orelha é só para ter um parâmetro, né? Ela não é uma orelha real, então não vai ter todos os quesitos, mas olha só como ela se projeta pouco para fora, tá? Essa é uma orelha bem rasa aqui, então é interessante observar como ela se projeta bem pouquinho o fone aqui, então se encaixa super bem. Dá para ver que ele usa esse ponto de apoio, então diferente dos AirPods, você vai sentir ele um pouco mais na orelha, por ele estar usando esse ponto e esse ponto, mas enquanto os AirPods usam só essa ponta aqui, mas de qualquer forma é extremamente confortável, eu garanto isso pelo uso, o encaixe na minha orelha é super bom. E vamos ver aqui o Buds 2 Pro nessa mesma orelha, para entender, olha só como o encaixe é similar. Eu ouso dizer que ele até se encaixa um pouco mais facilmente, eu não sei dizer, pode ser uma impressão minha aí, realmente no uso, mas o formato é muito similar, a ideia é a mesma, e ele se projeta aí, eu diria que praticamente a mesma coisa para fora, olha só. Então acho que dá para ter uma ideia, e olha como fica bacana no ouvido, né? Eu acho que é um fone bastante discreto, sem nada ali chamando muita atenção, ou brilhando demais, ou se projetando para fora da região do ouvido. E aí, complementando aqui com relação ao design, a gente também tem uma resistência à água mais forte aqui no Buds 2 Pro. Assim como no Buds Pro, né, a gente já tinha esse ponto positivo, que ele pode ser sim submergido, isso é bastante impressionante, você pode entrar na piscina aí se você quiser, embora não seja recomendável, você pode. Claro, não vamos submergir a caixinha deles, nenhum dos dois, mas com o Buds 2 Pro você consegue submergir os fones e manter a conexão ali com o seu smartphone, o que você estiver ouvindo. No Buds 2 a gente tem uma proteção, não é que ele não tem nenhuma, mas é mais com suor e chuvas mais leves que você pode utilizá-los. Então isso é um ponto importante aí para muitas pessoas. Eu me surpreendi com a quantidade de gente que se importa com essa questão da proteção à água. Acho que principalmente para treinos aí ao ar livre e suor aí também principalmente. Bom, vamos partir para um ponto importante então, que é a questão do software e as personalizações que você consegue ter aí para o seu fone. Então a gente está aqui primeiro com o Buds 2 Pro, vou mostrar aqui. De cara uma diferença, no Buds Pro original a gente tinha mais de um nível de som ambiente, então podia deixar ele ali em vários níveis. Aqui eles simplificaram, a gente tem som ambiente e cancelamento de ruído, ponto final. Você altera, eu acho que fica mais fácil, tem que ser mais simplificado para o usuário mesmo. São poucas pessoas que vão utilizar toda essa personalização e acaba, acho que, dificultando para o usuário convencional. A gente continua tendo aquela função de detecção de voz, quando você começa a falar,
ele diminui o volume e desliga o cancelamento de ruído para você poder conversar. Eu costumo deixar desligado porque, de novo, qualquer movimentação ali da sua mandíbula, uma tosse, enfim, qualquer movimento, se você estiver cantando a música, então, muito azar para você porque vai ficar desligando toda hora, então eu não gosto tanto. Mas é muito interessante ter isso, tá? Acho que para muitas pessoas funciona. É que eu, de fato, só uso o fone quando eu tô ali numa situação antissocial, vamos dizer assim. Então a gente tem um áudio 360, um recurso que a gente não tinha no Buds 2 quando ele foi lançado, mas ouvi dizer que chegou por uma atualização aí tem um tempo, vou mostrar para vocês daqui a pouco. Controles de toque personalizáveis, enfim, eu senti que está bastante enxuto aqui as configurações e eu acho que tem que ser assim mesmo. Aí a gente tem algumas questões de equalizador, tem todos os presets aqui para você configurar, eu acho bem interessante também. Teste de ajuste é uma novidade, não tinha isso no Buds Pro original, então você coloca aí no seu ouvido e ele faz um teste para saber se a vedação tá boa, o tamanho da borracha que você escolheu tá bom. Então aí indo bem diretamente, a gente tem essa questão do som ambiente nas chamadas que eu acho excelente. Alguém te liga, você atende, ele sai do cancelamento de ruído, porque é muito desconfortável você estar ali com cancelamento de ruído e tentando conversar, você não ouve sua própria voz, você não sabe se você está falando muito alto ou se está falando direito, e aqui ele te salva a pele, porque você atende e já consegue se ouvir ali claramente. E aí, além disso, a gente tem aí algumas coisas interessantes. Esse aqui, tocar 2 vezes na borda do fone de ouvido. Eu acho que não está tão bem explicado, mas basicamente você está com o fone no ouvido, você consegue tocar na parte de trás da sua orelha, onde o fone está, e aí ele traz ali um recurso de aumentar e diminuir volume, dependendo da orelha que você toca. É muito interessante, funciona muito bem. E o modo de jogo para diminuir a latência. Fora isso, não tem muitas novidades, tem a questão da acessibilidade, que eu acho sempre legal falar. Tem esse recurso de amplificar o som ambiente, que ajuda muita gente que tem aí alguma deficiência auditiva. Eu, inclusive, queria deixar aqui um recado mesmo para o pessoal da Samsung do Shopping Santana. Eu vi no status do WhatsApp deles uma senhora que foi lá comprar um novo smartphone para ela, e ela testou ali o Buds 2 Pro. Ela tinha um problema auditivo, que ela precisa comprar aqueles aparelhos lá para melhorar a audição, né? E eles custam uma fortuna, claro, são insubstituíveis por ser um aparelho de uso médico, mas o que aconteceu? Ela testou ali e viu que com esse recurso ativado ela conseguia suprir ali uma boa parte das necessidades dela. Então, comprando um fone que, vamos dizer, o preço cheio ali seria de R$ 1.500, ela economizava sobre um aparelho que custa aí a partir de R$ 5.000. E claro, de novo, não substitui o aparelho que ela tinha, mas faz o papel para algumas situações ali, e é muito interessante que isso possa ajudar as pessoas. É interessante saber que tem isso. Eu fiquei bastante tocado mesmo com esse relato deles, achei bastante interessante. Se vocês souberem mais sobre o assunto ou tiverem alguma história parecida, contem aí nos comentários que eu vou adorar ouvir. Bom, do Buds 2 Pro é isso aqui que a gente tem no app. A gente já vai voltar com a orelha para fazer um teste, mas antes vou mostrar o app do Buds 2 para vocês. E aqui estamos, Buds 2 no app, já conectado. Vocês conseguem ver que está ainda mais enxuta aqui a lista de opções. Então a gente tem de novo som ambiente, cancelamento de ruído, os controles de toque, aqui as configurações, o áudio 360 está escondidinho aqui dentro, mas está então finalmente habilitado no Buds 2, então isso é bastante interessante. Vale dizer que esse tipo de recurso só funciona em qualquer aparelho, em qualquer um dos dois aqui, só funciona em aparelhos Samsung e smartphone Samsung. A gente tem o equalizador também com as mesmas configurações. Vocês conseguem ver que algumas diferenças estão presentes no app, né? Então aqui a gente não tem aquele gráfico para mostrar as ondas. O áudio 360 está dentro das configurações e não ali fora. Então existe sim algumas diferenças, eu não sei porque eles podiam ter padronizado isso, né? E aí a gente tem aqui o teste de ajuste também, aquela questão do som ambiente, e no Labs a gente tem exatamente os mesmos recursos. Então vocês veem que está tudo muito padronizado, todos os recursos eles costumam trazer em toda a linha, que é uma coisa que, por exemplo, a Apple dificilmente faz, então esse é um ponto positivo para a Samsung. As atualizações acontecem e por vezes acabam trazendo recursos interessantíssimos. Bom, e com isso vamos partir então para os testes de som e cancelamento de ruído que todo mundo quer ver, sem mais enrolação. Vamos lá. E para dar uma explicação de como vai funcionar, a gente está aqui com a orelha, eu vou encaixar o fone como vocês viram, e aqui no final ela tem um orifício ali para encaixar o meu microfone de lapela, e aí vocês vão ter uma noção do som dos dois e as diferenças. Claro que é para dar uma ideia, sempre o ideal é você testar e se tiver a oportunidade, mas acho que funciona para dar essa noção. Vamos lá então começar o teste com o Buds 2 Pro, e aí eu vou revezando e vai aparecer escrito para vocês aqui qual é o fone.
E aí, pessoal, o que vocês acharam? Olha, eu vou ter que dizer que eu gostei muito dessa música porque deixou bastante clara a diferença entre os dois. Só para clarificar, eu deixei os dois com 30% de volume, tá? Exatamente o mesmo volume, para não ter erro. E também, de novo, é um volume baixo assim, porque como tá muito próximo do microfone, se eu deixar muito alto ele vai estourar e vocês não vão conseguir ter noção de nada. Então, assim, eu acho que ficou bastante claro, eu vou dar minha opinião, e aí vocês me dizem aí nos comentários se vocês compactuam com essa opinião. Para começar, graves no Buds 2 Pro, muito mais naturais, muito mais presentes. No Buds 2, você percebe ali, principalmente naquela parte da batida da música, que é um grave ali muito mais tímido. Assim, quando você tá com ele, você não se importa com isso, tá? Eu vou ser bem sincero. A não ser que você seja aí um audiófilo, claro. E aí eu até recomendo que vocês assistam o review do Mind the Headphone. Se você tá aqui, provavelmente você já assistiu, mas ali você vai ter uma explicação absurda sobre toda a questão de som dos fones. Mas falando aqui do meu uso real mesmo, do dia a dia, você não vai ficar sentindo falta de grave, assim, loucamente. Mas o Buds 2 Pro faz isso de forma, assim, incrível, né? Incrível como ele introduz no mesmo tamanho de fone, um grave muito mais presente. E aí, fora isso, a gente tem uma separação ali de todas as frequências muito mais clara. Então, no Buds 2, enquanto tudo parece vir muito junto, no Buds 2 Pro parece que a gente aumenta, né? Amplia todas as batidas, todas as frequências, fica muito mais claras entre si, enquanto aqui a gente tem uma mistura, ele parece que as frequências se mesclam. Essa é uma explicação bastante simplificada do que realmente acontece, mas de fato o Buds 2 Pro tem um som que se destaca, assim como o Buds Pro original já tinha. Mas me digam aí nos comentários qual vocês preferiram e se vocês notaram mesmo essa diferença. Vamos fazer então um teste do cancelamento de ruído em modo ambiente dos dois fones, e aí a gente usa a orelha pela uma última vez e faz a conclusão desse vídeo. Bom, para fazer esse teste a gente vai usar a mesma configuração, vou deixar aqui ligado para vocês acompanharem a mudança entre os modos, e aí eu vou ligar o ar-condicionado aqui da sala no modo mais forte, para vocês notarem aí as diferenças no cancelamento de ruído. Então vamos lá, vamos montar tudo aqui e vocês vão ver a diferença. E aí, fazendo aqui um pequeno teste de voz do modo ambiente, como minha voz soa para vocês, e no cancelamento de ruído, como minha voz fica um pouco mais abafada, para vocês verem a diferença. E aí a minha voz, para vocês notarem aí a diferença entre o cancelamento de ruído e agora no som ambiente. Bom, pessoal, não sei se ficou claro para vocês, essa parte do cancelamento de ruído e som ambiente é sempre bastante difícil de demonstrar aqui dessa forma, então vocês também vão ter que confiar um pouco na minha palavra, e aí eu vou falar o que eu senti. Logo de cara, me surpreendi muito com o Buds 2 Pro, principalmente em relação ao Buds Pro que eu utilizava no meu dia a dia. Não sei dizer se foi graças ao novo formato que se encaixa muito melhor no meu ouvido e com certeza muito melhor no ouvido da maioria das pessoas, ou se realmente é uma questão de software e otimizações aí que eles fizeram. Mas assim, primeira coisa que eu acho que é o que mais tem que ser elogiado, o som ambiente tá muito bom, tá muito legal. Assim, eu não sou um cara que costuma usar o fone em ambientes que assim, eu preciso ouvir algo, ou alguém pode falar comigo, eu não costumo estar de fone. Mas com esse fone se tornou possível, e é uma coisa que pra mim era muito difícil. Tem gente que não tem problema com isso, mas eu tenho. Então no trabalho eu consigo estar com esse fone, o som ambiente ligado e eu consigo manter uma conversa, enfim. É impressionante, sério, pela primeira vez me trouxe essa naturalidade. Não diria
que tá no nível dos AirPods Pro ainda, dos AirPods Max, não diria que tá nesse nível de naturalidade, mas tá assim absurdo, principalmente em relação aos outros, ao Buds 2, enfim, tá num nível bastante diferenciado aqui. E eu acho que essa ventilação que ele trouxe aqui, ainda maior do que a do Buds Pro original, ajuda muito nisso também, porque quando você liga o modo ambiente, toda aquela pressão do seu ouvido, do cancelamento de ruído e da borrachinha são eliminadas. O Buds 2 também tem um som ambiente bacaninha, que faz ali seu papel, mas não chega ali a trazer o mesmo nível de envolvimento e o mesmo nível de utilidade que a gente tem. Até por ele não ter o mesmo respiro que a gente tem, eu acho que ele não consegue trazer toda essa naturalidade para dentro do nosso ouvido. E aí, falando do cancelamento de ruído, que eu acho que é a parte que mais interessa para as pessoas. Buds 2 Pro, de novo, me surpreende. Mais uma vez, não acho que está no nível dos AirPods Pro 2 novos. Diria que talvez, já tendo testado, está bem próximo do cancelamento de ruído dos primeiros AirPods Pro, que assim, é um baita elogio, porque é um excelente cancelamento de ruído, para não dizer que está um pouquinho melhor, talvez, tá? Mas eu acho que não chega ainda no ponto que está dos AirPods Pro 2, que estão bastante impressionantes. Quem sabe eu trago um vídeo também deles aqui no canal. Mas assim, tá excelente, cara. Eu acho que não dá para perceber tanto no comparativo aqui, mas ele tá eliminando aquela faixa de frequências mais graves. Então, do ar-condicionado, no avião, você vai perceber que você tem um barulho constante ali. Quando você desativa o som ambiente, ele vai diminuir toda essa frequência, mas quando você ativa o cancelamento de ruído, ele vai eliminar uma faixa de frequências ali. Vai continuar um barulho, porque claro, é um barulho bastante alto e constante, mas ele elimina uma faixa que de repente aquele barulho se torna muito menos incômodo. E aí quando você vai ligar uma música, ligar um podcast, você vai praticamente eliminar o resto do que sobrou daquele barulho background. Então é bastante impressionante. O Buds 2, por outro lado, não dá para falar que o cancelamento de ruído dele é tão bacana. Ele faz isso, a mesma coisa, eu diria, mas numa escala muito menor. Então tem que ser um barulho ali bem sutil, no máximo um ar-condicionado, e um ar-condicionado silencioso, tá? Não dos mais barulhentos. Aí ele vai dar conta, mas o Buds 2 Pro já dá conta de um ar-condicionado mais barulhento, talvez ali até de um som de um avião, ele vai ajudar a diminuir bastante para você ouvir um podcast, uma música, um filme mais tranquilo. O Buds 2 não vai conseguir fazer isso de forma tão sublime, assim, vou usar essa palavra. Então aí vocês vão ter que acreditar um pouco na minha palavra. Depois eu trago um comparativo com o Buds Pro original, mas eu tenho certeza que houve sim essa melhoria, ficou bem clara para mim. E aí é um ponto que me surpreende bastante. Então, dito isso, vamos concluir aqui se vale de fato pagar tudo que esse cara pede em relação a esse. Bom, eu não gosto muito de ficar falando em preços na época dos vídeos, porque eles sempre oscilam e o vídeo envelhece rápido, né? Mas vamos falar da situação que está hoje. A gente acabou de passar uma Black Friday, ainda rolando promoções desses dois fones. O Buds 2, que já tem um tempo a mais de mercado, teve uma queda mais considerável e tá por um preço que tá absurdo, assim. Hoje você encontra por R$300 na loja da Samsung, você encontra por R$300 na Amazon. Antes ele estava por 380 já em alguns lugares, então ele vem caindo de preço assim de forma absurda. O Buds 2 Pro acabou de ser lançado, então você já está encontrando ele mais caro, por um preço de lançamento aí de praticamente R$1.500. Tem o desconto, claro, se você pagar à vista, sai por R$1.200. Eu já encontrei ele ali por cerca de R$1.100 à vista, mas não vai muito abaixo disso. Se você comprar um Galaxy Watch 5 Pro, você consegue ganhar ele de brinde, mas é claro que você não quer desembolsar R$4.000 aí no relógio, a não ser que você realmente queira, daí, pô, vai fundo que vale super a pena, tá? Esse combo dos dois acessórios é insano. Me arrependo porque eu comprei um mês antes dessa promoção, comprei o Galaxy Watch 5 Pro no preço cheio e comprei o Galaxy Buds 2 Pro no preço cheio, tá? Doeu no meu coração quando a Samsung lançou essa promoção, mas se você quer um dos dois, aproveita porque tá valendo a pena. Dito isso, vamos colocar aí R$300 para R$1.100, o que justifica essa diferença? E aí, falando aí com um usuário realmente convencional, nada justifica essa diferença. Porque o Buds 2 é perfeitamente competente, cumpre muito bem tudo que ele se propõe, uma bateria bacana, dura legal. O Buds 2 Pro tem uma autonomia similar nos meus testes, tá? Se você pegar ali as especificações vai ter uma diferencinha ou outra, mas nos meus testes a autonomia é muito similar e nunca nenhum dos dois me deixou na mão. Mesmo ali em voos mais longos e coisas assim, sempre acaba dando o suficiente. Uma questão muito importante que sempre me pedem aqui, eu sempre esqueço de falar, eu não vou conseguir fazer esse teste, mas com relação aos microfones para chamada, que é muito importante para o pessoal, eu vou dar minha opinião aqui, testei os dois em chamadas na academia, enfim, situações assim. Eu tive uma leve impressão, e aí
confirmando com a pessoa que está do outro lado, que o Buds 2 Pro ele cancela um pouco melhor o ruído em volta. Então ele melhora um pouco ali a sua fala para a pessoa. O Buds 2 não faz isso com tanta qualidade, mas assim, em termos de qualidade de microfone, considerando que você está num ambiente ali um pouco menos barulhento, mesma coisa, tá? Não sinto que tem uma diferença gritante. Mas o Buds 2 Pro ele acaba se destacando no sentido de cancelar o ruído em volta e limpar um pouco mais sua voz, dependendo do ambiente que você está. Então fica essa observação. Mas de resto, pessoal, os dois cumprem muito bem esse papel de fazer chamadas e tal, tá? Então eu acho que não é um ponto tão decisivo entre esses dois, tá? E até por isso eu não tinha muito como fazer esse teste de forma tão clara, eu acabo deixando aqui minha opinião, mas se vocês quiserem que eu teste isso um pouco mais a fundo, eu dou um jeito aqui, tento descobrir uma forma de trazer isso mais claro para vocês. Então, para o usuário final, para o usuário comum, não justifica essa diferença de valor entre os dois. Para quem que vale a pena então o Buds 2 Pro? Aí eu diria que é para alguém que realmente está indo, que se importa mais, que usa o fone talvez com uma frequência bastante grande, para viagens e para videochamada, tudo que envolve ali um cancelamento de ruído legal, um som ambiente que vai te manter conectado ali com as pessoas em volta. Então para quem tá sempre com o fone no ouvido, cara, investe, sabe? Se você vai estar sempre com o fone no ouvido e em ambientes fora de casa e tal, investe no Buds 2 Pro que vai te durar aí uns bons anos. Eu nunca tive problema com bateria e durabilidade dos meus Buds, então aqui eu acho que é a mesma coisa. Agora, para quem quer um fone, sei lá, de repente para sair dos fones com fio ou trocar ali um fone mais antigo sem fio, cara, Buds 2 não tem igual, assim, eu acho que esse preço é muito bom pela qualidade que ele traz, pelas questões de conexão com os smartphones da Samsung, assim, é absurdo. Eu acho um roubo, assim, pelo que ele oferece. Eu acho que por R$300, cara, é um fone que eu diria que tá parelho com o AirPods 3, que eu acho que custa, sei lá, seus R$1.500. Não sei dizer quanto está hoje, mas assim, e ainda oferece cancelamento de ruído, resistência a suor, a água da chuva, né? E o som ambiente também. Então, assim, eu acho que não tem muito o que pensar com o Buds 2, presente perfeito de Natal, pessoal, aí pros familiares, pros amigos, porque o preço está muito bom pelo que ele oferece, tá? É um fone, assim, que ele é bonitinho, ele não deixa nada a dever em qualidade de construção nem nada e ainda traz um monte de recursos, então não tem muito o que pensar aqui. Mas como eu falei, se você está procurando algo para te acompanhar nas viagens, para estar com você em todo tipo de ambiente e conectar facilmente aí com o seu ecossistema, o Buds 2 Pro vale sim o que pede e a gente espera que ele caia bastante de valor. O Buds Pro no final aí da vida estava custando seus R$500, R$600, o que também é um roubo pela quantidade de fone. Então, juntando tudo, o acabamento da caixa dos fones, principalmente a mudança no formato aqui que melhorou demais o encaixe, as melhorias de cancelamento de ruído e som ambiente, eu diria que o Buds 2 Pro foi um baita upgrade. E aí a gente vai comparar eles com o original para ver se vale a pena quem tem o original trocar. Mas nesse comparativo espero que tenha ficado clara a minha opinião. Vou deixar links aí na descrição para vocês consultarem os preços dos dois e comprarem se for o caso. E a gente se fala aí no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau.